Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Chegou mais uma sexta-feira com mais o aquecimento do Papo Veloz, aquecimento mesmo, porque, assim, só para citar vocês aqui a situação que nós estamos hoje, né? Neste momento, 9 da noite, né? Ó, 9 da noite, a temperatura é isso aqui, 32 graus, sensação térmica de 37, de noite, né? Exatamente, amanhã tá dando previsão de 42 aqui na minha área, né? Mas enfim, se não vier ao caso, o que vem ao caso é que tá começando mais um aquecimento, né? Que você continua acompanhando aqui neste canal sensacional chamado Papo Veloz, @PGM Papo Veloz, que você acompanha em todas as redes sociais possíveis que eu consiga lembrar imediatamente: Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. A gente chama de Twitter lá, né? Porque é o X, Twitter, enfim. Eu costumo chamar de Twitter aquela bosta lá, enfim. Twitter e Threads e todos mais também você acompanha nas plataformas de música, Spotify, Deezer, Apple Music, Google Podcasts e Amazon Music. Antes de começar o programa, eu gostaria de fazer momento Bento Carneiro. Eu vou rogar uma praga em você que ama calor, né? Você que tem Uber, trabalha com Uber, né? Você que tem Uber, né? E você, só porque o teu Uber é o X, deve ser um carro cocôzento 2010, né? Você não liga o ar-condicionado nesse verão de 49 graus. Que é isso, meu filho? Calma. O seu carro vai quebrar. Você vai ficar 3 meses com ele parado. E você é babaca, que não liga o ar-condicionado. Não é questão de conforto, é um mínimo de salubridade. Ar-condicionado no verão desse. Se você não gosta de usar o verão, que você gosta porque você tem piscininha na sua casa, aquela piscininha de morre mil litros, ok. Mas você, Uber, um pouquinho de bom senso, liga o ar, porque a pessoa que tá lá fora esperando o carro 315 anos tá num calor filha da mãe. Liga o ar-condicionado. Ah, não sou obrigado. Mas liga, bom senso. Se você não fizer isso, seu carro vai quebrar. Você vai ficar 3 meses com o seu carro parado. Seu carro vai dar PT. Eu não tô falando partido, vai dar PT, vai dar pena total. Seu carro vai dar PT. Vai ficar mais ferrado do que você já tá. Então liga o ar no teu carrinho. Muito obrigado, boa noite. Vamos chamar o Rodrigo, porque eu já me irritei, já tô pau da minha vida hoje, já comecei estourando de ódio. E aí você vê essa cara que tá fazendo, Rodrigo, é sério, sabe por que eu tô falando isso? Isso é sério, aconteceu essa semana. Eu nem falei nada, não questionei, tipo assim, eu fui pegar o carro, verão de desse, o cara não liga o ar. Não, no meu Uber X, não sou obrigado a ligar o ar. Gasta mais gasolina, filho. Um mínimo de conforto pra você, principalmente, motorista principalmente, o passageiro vai ficar tipo o quê? 20 minutos menos? O cara vai ficar o dia todo ali naquele carro abafado? Se ele gosta, também é dele. Como diria a sogra da Janela, que é de boa chegar da Vioneira, Rodrigo. Boa noite! Queridos motoristas, a bronca é com ele, tá? Mas é comigo mesmo, eu tô puto com ele. Eu só faço uma coisa, quando o motorista... Eu nunca tive isso. Eu nunca precisei, felizmente. Motorista da confusão, só espero chegar em casa, dou 4 estrelas. Eu nem avalio pra não dar treta. Pra não dar treta. Na avaliação é sempre importante. Salve, Eric. Não, nesse caso eu não avalio. Salve todos os nossos ouvintes. Hoje o dia promete. Mas antes de qualquer coisa, vou até tirar a trilha, porque eu já fiz a burrada de esquecer na semana passada. Mas semana passada o Eric estava de volta e o foco era mais voltado pra recuperação do Eric, né? Mas nesse fim de semana a gente tem que colocar e não fica só como uma live, fica como uma semana para 2 pessoas que a gente, que eu conhecia. Uma delas era conhecido de muita gente, de todos do grupo do Carnaval lá no WhatsApp. E outro era um dos maiores locutores aqui da Baixada Santista, referência para todo mundo. Eu tô falando de Serginho Cordeiro
e de Bruno Malta. O primeiro faleceu na semana passada, aos 55 anos, vítima de um AVC hemorrágico, com algumas complicações de um aneurisma que ele já tinha tido. E já falei com gente da família, mas fica aqui posto nesse vídeo todo o meu pesar, toda a minha condolência. Eu conhecia o Serginho, eu conheci a família inteira dele, e é uma perda gigante para o mundo da locução, uma perda gigante para o radialismo. Um dos gigantes do rádio que a gente tinha aqui na Baixada Santista, passou por rádios de São Paulo, em Santos passou pela Tri FM, passou pela Mix e estava na Hot 98, que é a rádio sustentada, criada, né, e mantida pela Unimes, que é a Universidade Metropolitana de Santos. Então fica aqui minhas condolências para toda a família, para os irmãos Denis, Karina e Natália, para os pais, para todo o pessoal da rádio, os locutores que atuavam junto dele, a Mariana, a Cíntia e o Tiago, e todos os amigos, todos os colegas, toda a família e todos os locutores, todos ligados à rádio e TV. Foi uma perda gigante mesmo, mas se há algo que dá para dizer nesse caso é que ele vai descansar depois de, infelizmente, muitos problemas. E derrame é pesado, e derrame é troço pesado, eu sei porque eu já vi. O Eric teve. Foi o teu pai, né, que teve Meu pai teve 2 derrames e assim, um AVC é um troço assim pesadíssimo. Pesado. Quando ele deixa sequela é muito ruim. Ficou meio pesado tomar essa cana aqui, gente. Desculpa, porque foi o que eu trouxe agora. Foi mal mesmo. Enfim. No caso do Bruno, foi nessa quarta-feira, no feriado. O Bruno, que estava no Rio de Janeiro, ele era de São Paulo, e foi para o Rio de Janeiro para conhecer as quadras das escolas de samba que ele não conhecia ainda. Já tinha conhecido a Viradouro, estava para conhecer a Grande Rio e a Portela. Não sei se a Portela ele conhecia, mas nesse fim de semana ele participaria dos ensaios de rua da Vila Isabel. E ele estava na região da Vila Isabel. Ele estava na rua onde fica. Exatamente, a rua onde fica a quadra. O Boulevard 28 de Setembro. Boulevard 28 de Setembro. Um dos maiores defensores do Carnaval paulistano, um dos grandes críticos do Carnaval paulistano, e aí falava o que poucos têm coragem de falar, porque a gente sabe que o mundo do Carnaval é um mundo muito sujo, principalmente quando lida em você criticar, e você fazer críticas, igual a gente faz aqui, críticas para categorias e pilotos. A diferença é que a gente faz num esporte onde ninguém vai chegar e apontar uma arma na cabeça de ninguém. O mundo do Carnaval ele é muito sujo por causa disso. E estava voando no seu melhor momento profissional. Passagem pelo blog Ouro de Tolo, que é do Pedro Migão, que já foi secretário foi membro da diretoria da Portela. Estava no Samba Rio, que é o maior site de samba enredo do planeta. Estava fazendo a cobertura atualmente no Mais Carnaval. E participava também de lives, tanto no Samba Rio quanto na Rádio Arquibancada. Bom, infelizmente vítima de um acidente de trânsito. Não vou entrar na discussão, parece que descartaram a hipótese do motorista do caminhão ter furado o sinal vermelho. O motorista diz que aquele cruzamento tem um ponto cego, que foi justamente de onde ele atravessou e não viu. O motorista prestou depoimento, tudo certinho, tudo como manda o figurino, mas infelizmente foi um acidente fatal que levou ele na hora. Um atropelamento, não teve chance alguma, deixa um vazio gigante na imprensa carnavalesca e mais ainda pra gente que conhecia ele e que, enfim, a gente até brincou, pô, a ficha não caiu. Quem que a gente vai ficar tirando onda quando ele falar que Mar de Rosas é uma porcaria e todo mundo endeusa? Eu também não endeuso, eu não acho graça nenhuma. Mas imagina, certas opiniões que
ele tinha e que ele punha mesmo e ia contra a maré mesmo que o mundo fosse contrário dele. Vai fazer uma falta tremenda. Então, para essas duas pessoas, a gente dedica não só a live, mas a semana de conteúdos do nosso canal. Assim, eu não queria... Assim, primeiro ponto, eu sei que é no 28 de setembro, esquina com... Não lembro agora o nome da rua. Também não lembro. Eu sei que tinha uma padaria Porque, de esquina. Cara, assim, pelo que eu conheço ali, eu morei ali perto durante 40 anos, a 28 de setembro, cara, não tinha, ali não tem como, dependendo, e pelo horário que foi e tal, não sei o que, tá, não, ali foi imprudência do motorista, não querendo julgar, mas já julgando, ali, dada a hora que foi, dada uma circunstância, foi mais imprudência do motorista. E ele tinha reclamado com a gente que o pessoal no Rio de Janeiro corria demais no trânsito. Pois é. Olha o destino. E assim, e é um troço que eu falo sempre. Assim, vai parecer meio errada, assim, eu não consigo, eu não pensei numa forma de explicar, de expressar isso, mas tipo assim, ele morreu, o cara morreu de uma forma bem besta, no sentido de, tipo assim, eu tô aqui, daqui a pouco, puf, não tô mais. Besta nesse sentido, tipo, tô aqui, puf, não tô mais. É o choque. Deixou a grande maioria de nós em choque. Eu lembro, Rodrigo, eu lembro quando você falou, deu notícia na hora, tipo, tu ficou na merda. Tipo assim, tu ficou anestesiado. Eu lembro quando eu vi você falando. E assim, uma coisa, eu sempre faço essa analogia. O que é um segundo? O que é um segundo? Um segundo é um período determinado por 9,2 bilhões de ciclos de radiação de um átomo de Césio 133. Um átomo muda o estado em um segundo, um átomo muda o estado dele 9,2 bilhões de vezes. Um átomo. Se um átomo muda o estado dele 9,2 bilhões, imagina a nossa vida. E tudo muda num espaço tão curto, num espaço de tempo tão curto quanto as pernas da Janai. É triste. Se serve de consolo, pelo menos ele não sentiu dor. Ele foi na hora. Com certeza. Ele deve ter ido... O espiritismo explica isso, que em certas ocasiões a pessoa sai antes para não sentir dor. Já sai antes. Ele já foi para tipo, opa, peraí. Ficam também as condolências para todos os colegas, principalmente todo mundo do Samba Rio, nosso grupo lá, a gente sentiu muito. Para a família dele fica os pesares, para os irmãos, eu não sei quantos irmãos ele tinha. Para a namorada dele, a Marina, e ele já estava fazendo planos dos dois morarem juntos, infelizmente. Vai ficar para próxima? Um para-choque de caminhão não deixou. É uma pena. Deixa eu pôr nos comentários, antes da gente falar pro próximo, Eric, porque tem muita gente que tá falando. O Matheus Góes, inclusive, começa dizendo isso, né? Infelizmente, um amigo nosso teve seu último ato entre nós. Sim. E vai deixar uma lacuna gigante, que eu duvido que seja preenchida. E era novo ainda, tinha que 28, né? 28 anos. 28 anos eu tava me formando, em 2010. Semana péssima em termos pessoais, sim. Mas vamos seguir em frente, porque o show tem que continuar. Freddie Mercury cantou junto com Queen. Foi a última música dele antes da morte. Show must go on. Cara. E é como eu sempre falo. Enquanto a gente tá aqui, faz o nosso. Exatamente. Enquanto você tá aqui, faz o teu. Boa noite a todos. Calma, que a gente já vai conectar isso aí. Daqui a pouco a gente comenta, mas deixa eu já pôr o comentário. Tem um ditado que diz que o que acontece em Vegas fica em Vegas. Será que ele vale pro bueiro explodindo a Ferrari também? Me aguarde. Ou vai ficar pelo jeitinho brasileiro made in Vegas? Daqui a pouquinho a gente já vai falar isso. Boa noite pra irmã. Matheus Góes, o circuito de Las Merdas.
Você copiou isso do Flávio Gomes. São Gonçalo, 29 melhor frase pro circuito de Las Vegas é do Nick Lauda. É horrível, parece um pouco. É, do Nick Lauda do Literalmente. Peraí, Eric, calma. Eric, calma. Não, daqui a pouco os haters vão te acusar de desinformação. Calma. Isso é uma frase tirada do filme Rush que o Eric parafraseou para esse circuito. O Nick Lauda já morreu e não viu o circuito de Las Vegas, tá? Antes que alguém venha falar. Calma. São Gonçalo, 29 graus com sensação de 34. Santos bateu 31 com sensação de 38 hoje. Aí o calor que vocês queriam, agora queimem. Não entendo essas reclamações, aqui não passou de 26 graus. Você mora em Porto Alegre, né, seu gordo? Theo Walter. Só lembro dos bueiros que explodiram no Rio há 10 anos atrás. Nossa! Eric voltou ao normal? Sim. E vou te falar, Carlos um Fonseca negócio. contando que ele chegou a William Portela, muito bom. Tava na Grande Rio na noite anterior. A distância que eu tô andando, que começa a me doer, tá aumentando. A distância que eu vou andando antes de começar a doer, está começando a aumentar aos poucos. Isso é bom. Isso é ótimo. Sobre a Ferrari, explode o motor. Em vez de queimem, explodam. Ah, cara. Só que não motor, né? Eric. Oi. Teve mais gente agora já dentro do esporte a motor que se despediu da gente essa semana com uma bela história dentro do esporte a motor. Essa não... Eric Zakowski, o fundador da Zakspeed, uma das maiores equipes do esporte a motor, campeão no DTM, com passagem pela IndyCar e a primeira equipe a correr com o patrocínio da West na Fórmula 1. E quando teve o GP da Hungria, eles colocaram East. Faleceu aos 89 anos. A equipe Zakspeed, que não pontuou na Fórmula 1, teve entre seus pilotos dois grandes nomes. Um do automobilismo americano, Oscar Lahauri, e outro do automobilismo europeu, depois campeão com a própria Zakspeed no DTM, que é Bert Schneider. E na Indy, quem pilotou por ele na Indy foi o Max Wilson, em 2001, um carro branco e azul maravilhoso, com patrocínio da Indec, e deixou a sua marca. Ah, mas a Zakspeed não andava nada. Aqui a gente julga esporte a motor. Se você só gosta de Fórmula 1, esse não é um canal para você. Aqui a gente aprecia todas as categorias de esporte a motor. Pois é, porque a Zakspeed não foi só... Não foi só a equipe de Fórmula 1, que foi... Na Fórmula 1 foi um reject, né? Saiu da Fórmula 1 simplesmente porque não deu certo. Não foi por problema financeiro, ele não quebrou em nenhum momento. Mais um que... Não, a última temporada da Zakspeed na Fórmula 1 foi linda, né? Foram 30 DNPQs. 30 DNPQs. Guarda esse número, que eu vou falar dele mais tarde. 30. Vambora, Eric. Não, vambora não, vai, Eric. Você que apresenta essa bagaça. E outra coisa também, Rodrigo, só pra completar aqui a informação. Ele partiu no dia 4. Ele partiu no último dia 4 de novembro. As causas da morte não chegaram a ser divulgadas, mas considerando... No dia 4 não, Eric. Dia 1º. É que ninguém ficou sabendo. Ah, tá. Foi noticiado dia 4. Okay. Foi noticiado dia 4. O negócio foi noticiado dia 4, morreu dia 1º. A família não informou a causa da morte, mas considerando a idade dele, presume-se que foi, como a gente costuma dizer, morte morrida, né? Causas naturais. Sim. E, Rodrigo... Como diz minha irmã, morreu de veieira. Morreu de veieira. E antes da gente começar aqui essa porrada... só pra dizer, Eric, que a equipe existe até hoje, tá? Zakspeed? Sim. No caso, tá onde? No DTM. DTM, beleza.
Vamos lá. Eu tô vendo aqui a listinha do ranço. Vamos, Eric. Assim a tortura acaba cedo, vai. Não, então peraí. Assim, a ordem que você me passou foi uma. Eu quero mudar a ordem porque dana-se. Porque olha só. Não. Já que eu estou explodindo de. Eu estou literalmente explodindo de ódio. E antes que vocês venham. E antes que venham querer me falar alguma coisa que eu preciso fazer isso aqui, eu quero que as pessoas ruins se danem. As pessoas ruins em questão se danem e se danem bastante. Sabe? Eu ia seguir a ordem, mas não, Rodrigo. Eu quero. Vamos falar daqui do Brasil. Vamos falar daqui do Brasil. Dos podres daqui do Brasil. Depois a gente fala dos podres de fora. Vamos falar daqui do Brasil, Rodrigo. Stock Car. Não era da Stock Car, não, Rodrigo. Vamos começar falando. Stock Car. É da Stock Car? É. Mas vamos começar primeiro falando que nesse fim de semana tem etapa em Cascavel. É a penúltima etapa, né, pelo visto, né? Penúltima etapa dupla, como sempre. A briga tá ferrenha, principalmente no campeonato de equipes. Eu ia falar construtores. Campeonato de equipes, que tem a Matheus Ipiranga com 422 pontos e a Eurofarma RC com 421. A Matheus Vogel tem 404 e a KTF 364. Tá uma coisa linda. Tá lindo isso, hein? Oi? Tá lindo isso. Tá impressionante. A disputa pelo título, né? Que a gente tem aí todo o equilíbrio com o Gabriel Casagrande um pouco mais disparado. Ele tá com 279 pontos, mas sem descarte ainda. O Felipe Fraga subiu pra segundo. Os descartes só vão, tipo assim, só vão entrar depois dessa corrida, né? Depois dessa corrida vem os descartes. Beleza. 279 pontos. O Felipe Fraga tem 248 e o Thiago Camilo 244. Rubinho vem com 237, Daniel Serra 231. O Gabriel Casagrande deu uma disparada e a grande expectativa dá para ele ganhar o título nessa corrida. É improbabilíssimo, mas dá. Vai fechar Interlagos, não? Vai fechar Interlagos. Vai fechar Interlagos. Dá pra disputa do dá pra fechar em Cascavel, mas é difícil. Dá, mas teria que acontecer uma hecatombe com todos os outros. Então esquece. Mas ele pode conseguir uma distância gigante no campeonato. Tá muito perto do bicampeonato. Mas a principal notícia, eu tô procurando... É que eu tenho que fazer isso aqui. O segundo dia que você me mandou foi premiado com paywall. Então, vai cagar. Paywall? Boa pergunta. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar outro link. Quer ver? Mas assim, bomba. Não, mas bomba. espera aí. Eu vou te mandar um link bonitinho com a página limpa. Quer ver? Vamos lá, a porradaria comendo. Vou te explicar a sacanagem aqui, Rodrigo. Foi feita uma operação da... Eu não sei o que significa esse órgão aqui, GAECO, mas ele tá atrelado ao Ministério Público do Rio Grande do Sul. Foi descoberto, né? Afinal de contas, isso aqui, já diria Vin Diesel, Diesel Brasil... Tô falando que o Watch tá subindo? Hoje eu vou estourar, cara. Essa merda. Revelou um esquema de fraude em licitações no Autódromo de Santa Cruz do Sul, que gerou prejuízos que podem alcançar a marca de quase 50 milhões de lascas. Quer dizer, essas licitações para reformas são licitações que
O link que Olha você a mandar, lista, Rodrigo, Eric. cadê? Eu vou te passar um outro link só para que mostre uma mais geral. Pra gente poder especificar Me manda pouco essa mais. bagaça. Olha, Rodrigo, Olha a lista. bom. A lista é a seguinte. O agora- vice-prefeito da cidade, que foi o Eustor Desbecel, Uhum. e mais 4 secretários: Everton Outramari, Valmir José dos Reis, Márcio Faria Martins e Edemilson Severo. Aham. E o vereador Henrique Hermani, que é líder do governo legislativo e filho da prefeita. Sim. Além de várias outras coisas na cidade que foram fraudadas, não é só superfaturamento, é fraude. A reforma do circuito. Inclusive o promotor conta isso, o Érico Barim, que é quem liderou as investigações. Além de superfaturada, foi executada com material de baixíssima qualidade. Uma obra muito mal feita e que pôs os pilotos da Stock Car em risco. Sim. A prefeitura lançou nova licitação para executar os reparos, sendo que a obra teve um custo de 8 milhões de reais. Uhum. Aí, claro que todo mundo se defende, a gente sabe que... Enfim. Foi todo mundo afastado. É uma... Quer dizer, é uma pena pro esporte a motor, né? Vindo lá de baixo... Gaeco, achei, Rodrigo, achei. A gente Gaeco, não grupo surpreende. Rodrigo. Gaeco, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Sim. Como diria o Leandro Hassum, já tava com com a 01 na mão. Boa noite pra mãe. Carlos Fonseca, Brasil. Cara, mano, olha, sem brincadeira, eu não sei... A gente tenta achar os termos corretos, mas é uma vergonha. Cara, Rodrigo, é isso que eu falo. Cada programa que a gente vem aqui fazer... Minha cara tá podre. Cada semana que a gente vem aqui fazer, e tem que falar isso, é um desafio absurdo pra gente, porque a gente tem que tomar cuidado. Porque a gente, assim, isso, pessoas, é uma coisa que eu ensino pra vocês, e o Rodrigo pode até avalizar isso, porque o Rodrigo tem uma coisa que eu não tenho chamado diploma. Tudo bem que no caso dele não é. O caso dele é, como diria o Terra do Sandro do Vale, ele é radialista, jornalista não. Mas, ainda assim, estamos falando de passar informações. Mas vamos lá. Porque o que nós estamos aqui, estamos transmitindo informações. E formando opiniões também. Mas, toda semana, quando vem esse tipo de pedrada que a gente tem que soltar, e daqui a pouco tem mais, hein? Davi o ranço. A gente tem que tomar cuidado com as palavras que a gente vai usar. A gente tem que tentar manter o programa no PG, no que a gente chama de PG, como diria o tio V, manter o programa no PG-13, que a gente chama, que é para ficar uma linguagem não tão pesada, e principalmente tomar cuidado com os dedos que a gente aponta nas caras das pessoas que estão relacionadas. Ainda assim, mas assim, é um desafio pesado, por quê? Porque dá ódio, Rodrigo, dá literalmente ódio. A gente vê como toda semana a gente tem que falar de alguma bomba que acontece no esporte motor, porque pessoas, as quais não citarei os nomes delas, mas pessoas que deveriam estar fazendo um serviço decente, um serviço correto, estão fazendo um troço porco que põe vidas em risco. E eu não digo só dos pilotos que vão correr numa pista que está reformada com uma cara deles, com uma cara de quem fez a reforma, obviamente. Eric. Mas oi. Não, deixa eu só passar a informação. O Grande Prêmio fez uma matéria um pouco mais específica sobre o Autódromo de Santa Cruz do Sul. Uhum. Essa operação é a Operação Controle.
que é uma união, como você falou, do GAECO, com o Ministério Público do Rio Grande do Sul. Sim. São 139 ordens judiciais contra os investigados. E outra coisa... E várias empresas dentro dessas, tá? Essa investigação começou em junho de 2022. Matéria do Grande Prêmio, tá? Eu vou ler como tá o texto, pessoal. E descobriu que o núcleo político era chefiado por um vereador que tinha ligação com algumas empresas ao atuar como advogado delas. Abre aspas, nota do GAECO. A organização criminosa planejou, fraudou e direcionou licitações, bem como fez contratos de aluguéis e secretarias municipais em casas de festas e em empreendimento imobiliário de empresas investigadas sem interesse público, com dispensa de licitação, valores com sobrepreço e prorrogações contratuais fraudulentas, fecha aspas. E aqui... Uma das acusações se dá pela reforma do Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul, que recebeu a estoque em novembro de 2022 e tinha contrato com a categoria para votar em 2024. Quer dizer, o contrato ainda permanece para votar em 2024. De acordo com o GAECO, além de fraudada e superfaturada, a obra foi executada com uma má qualidade tremenda. Sim. Teve alguns acidentes meio mal explicados, a gente já sabe do que se trata então. E aqui menciona o seguinte, outra coisa que menciona, uma das licitações que motivou a operação foi a duplicação do trecho municipalizado da BR-471, onde foi apontado que a mesma empresa que fez os projetos técnicos definiu os valores da obra, fraudando o processo licitatório, cujo custo ultrapassa 21 milhões. Quer dizer, os caras descobriram, quando descobriram um podre na obra da BR... Isso é outra matéria que eu não sei. Aí eles foram atrás do restante. Aí o pessoal foi ver, aí o pessoal falou, não, peraí, não é só isso então, tem mais coisa. Aí nessa brincadeira aqui, acharam o autódromo todo cagado lá. Tem muito mais coisa envolvida. Pois é. Isso se não descobrirem, prédios também. Abre de novo o que o promotor de justiça lá disse, o João Beltrame. Abre aspas, há indícios de possíveis fraudes e peculatos na reforma e pavimentação do autódromo, com direcionamento de licitação, superfaturamento e depois ainda com aditivos contratuais injustificáveis que elevaram o valor contratual em mais de 3 milhões. Além disso, a obra foi mal planejada e mal executada, colocando em risco a segurança dos pilotos da Stock Car em novembro do ano passado. Ô, Rodrigo, olha só. Quando eu falo de vidas em risco, eu não tô. Aí eu vou estender. Não tô falando só dos pilotos, não tô falando também dos espectadores, né? Que estão ali sujeitos a qualquer resquício de algum acidente, né, mais grave, né? E até porque nunca é de manebrar. O piloto, o público recebe no papelzinho, inclusive, Rodrigo, quando você puder, você mostra aquela credencialzinha lá que eu sempre falo. Esporte motor é perigoso. Não só pra quem tá na pista correndo, pra quem tá na arquibancada assistindo. E outra, quando eu falo de vidas em risco, também tô falando das pessoas que transitam pela BR que eu mencionei ali. E fora outras obras que foram feitas por essa equipe, né? Por essa empresa, né? É uma empresa que está envolvida nesse trambique todo. Por essa empresa que pode ter feito outras obras que podem estar colocando, que podem ter feito, não sei como é que foi coisa dessas obras, pode ter sido um chorume, pode ter sido um cocôzinho que nem um autódromo, que pode estar colocando vidas em risco, que Sim. pode estar prejudicando as pessoas, né? E principalmente usando o seu dinheiro, seu suado dinheiro que você se mata pra trabalhar, pra ter que pagar, e metade desse você perde pagando imposto, que era pra estar melhorando a qualidade de vida das pessoas. Não, os caras estão pegando o seu dinheiro pra farrear e fazer essas obras de bosta aí. Parabéns a todos os envolvidos. A Vicar deu uma declaração, soltou com uma nota oficial que espera que tudo seja esclarecido e que torce para que Santa Cruz do Sul possa voltar em breve. Bom, a expectativa é de que enquanto não fizerem agora a reforma decente,
depois disso tudo, enquanto não verem o que ficou mal feito e reformarem decentemente, não volta a Santa Cruz do Sul. Pois é. O contrato vai meio que ficar em suspenso até o circuito ter condições para poder voltar. Mesma coisa de Brasília, que deve ficar pronto, sabe Deus quando. Era para ter ficado pronto esse ano, né? Cara, eu já desisti. E, enfim. Deixa eu salvar esse meme aqui. Olha, vai ser bravo programar hoje, hein? Deixa eu ver aqui minha pauta. Fechar essa tela, mas volta você pra cá. Vira, obrigado. Ainda bem que o Rivotril tá em dia. Ainda bem que a paroxetina tá em dia e ainda bem que o Aparazolam tá em dia. Vem aí a Fórmula Ranço! Fórmula 1. Rodrigo, Ah, sabe aquela... Tu já viu aquela cena lá do Thiago Ventura com os 300 Sparta? tá. Beleza. Imagina vocês estão lá, né? Ou estão lá fazendo uma pista, né? Vocês vão querer fazer uma pista de rua em Las Vegas, tal, beleza. A homologação sai na manhã, tipo assim, a 12 horas da primeira sessão de treinos livres. E você sabe que a homologação era até para ter saído antes. Uhum. Claro que a gente tem os colegas nossos que são mais... também tem muita informação mais que a gente, claro, porque estão trabalhando nisso. E que soltaram que quem não deixou homologar antes foi a empresa promotora da prova. Sabe qual que é a vergonha maior? É a Fórmula 1 aceitar isso. Não, ótimo. Em nome do Super Bowl das 4 rodas. Super Bowl, meu ovo, vai se catar. Aí, beleza. Foi assim que o Dominicaca apelidou a prova. Que ele ia transformar no Super Bowl das 4 rodas. Começou bem. Não, Nem o campeonato de Várzea é tão mal feito quanto aquilo. Não, beleza, vamos lá. Nessa brincadeira, começa depois de 12... começa o P1, numa pista homologada 12 horas atrás, né? Com 10 minutos de treino, o Carlos Sainz arregaça o carro num bueiro. Menos ainda. Quanto? Foi... Exatamente 8 minutos e 45 segundos. Pois é. Menos de 10 minutos de treino, o Carlos Sainz arregaça o carro dele no bueiro. P1 suspenso, não foi reiniciado, o pessoal teve que... e aí acontece, o pessoal teve que selar os bueiros, né? Aí você pensa, Rodrigo, e aí a gente retoma a piadinha que eu fiz no começo. Uma pausa primeiro, só pra falar que o carro do Esteban Ocon também sofreu danos com os bueiros. Beleza. Tá, volta desse ponto agora. Aí beleza. Lembra que eu falei do Thiago Ventura de 300 de Esparta, né? Aí o pessoal pensou, vamos ter que consertar esses bueiros. Quantos são? Mas quantos bueiros são pra consertar? São um bueiro? Um pouco mais. 2 bueiros? Um pouco mais. 5 bueiros? Um pouco mais. 10 bueiros? Sobe. Um pouco mais. 30 bueiros. Eu falei do 30 lá? Pois é. 30 fucking bueiros. O que dá mais ou menos um bueiro a cada 300 metros. Cara, na boa, não, Rodrigo. Não, peraí, Eric, não acabou ainda. Os cornos homologaram uma pista que tinha 30 tampas de bueiro soltas. 30! Eric, isso não é nada ainda, calma. E ainda tem, ainda tem mais. Solta a pedrada, que eu tô puto já. Tem mais, eu tô puto, eu também tô. Não contente
que aconteceu? Eu não sei nem se eu pego o resultado, eu não tô com vontade de falar nada dessa prova. Nem ao vivo eu vou assistir, já tô avisando que eu não vou assistir essa bagaça ao vivo. Ah, ainda teve o treino livre 2, tá? Só pra dizer isso, o Leclerc ficou na frente com o Carlos Sainz em segundo. Tá. Aí você pensa, pô, legal, né? O público conseguiu ver. Não, o público não viu. Sabe por quê? Porque o P2 ficou fechado, né? Aí vocês vão pensar, então, pô, o P2 ficou fechado. A gente tem que falar essa, Eric, devagarinho, pro pessoal poder entender. E pegar raiva junto com a gente. Começou a ficar muito tarde, porque até reformar tudo com aquele cimento de secagem rápida, demorou pra começar o treino livre 2. As arquibancadas já estavam vazias. Tinha só umas testemunhas na arquibancada. Só que o ingresso é o mais caro da Fórmula 1. É mais caro assistir corrida naquela Las Bregas. Aquele Las Vegas é breguice total. O Rodrigo fala isso com inveja, porque queria ter dinheiro para. Se eu tivesse dinheiro, o último lugar que eu pisaria é Las Vegas, tá? Tem 6 cidades na frente, depois todo mundo, e aí por último pode ser que seja Las Vegas. Se tivesse dinheiro, o primeiro lugar que eu iria era pra Vitória, nas Ilhas Seychelles. Enfim. As poucas testemunhas que tinham lá, que tinham pagado a bagatela de $500 para assistir o treino, tiveram que ir embora. Pô, como assim? Minha irmã, se estiver assistindo ainda o vídeo, se ela não tiver ido dormir, ela vai lembrar da formatura dela quando simplesmente deu 4 da manhã e a organizadora simplesmente acendeu a luz e começou a tirar o povo das mesas. Foi quase igual, Eric. Foi quase igual, porque simplesmente o que aconteceu, sabe o que foi? A logística. Eles não tinham como garantir a torcida no circuito. Leia-se, provavelmente deu o horário deles, deu o horário de todo mundo, eles foram embora e não queria que o público ficasse, porque nós vamos ter que ficar, fazer hora extra. Não, sabe que horas que começou? Quer dizer, aqui tá marcado 2 da manhã. Começou nesse horário? Não, a classificação meia-noite. É isso mesmo. Mano. Bom, Max Verstappen, que durante a semana desceu o malho na corrida, não converteu. Ele não converteu. Ele não converteu um hater ainda. Mas concordo com tudo que ele disse. A apresentação dos pilotos, aquela breguice americana, ele falou: me senti um palhaço ali em cima. Rodrigo, é isso que eu ia te falar. Essa corrida de Las Vegas tá sendo um chorume tão ferrado. Eles conseguiram, Rodrigo, a proeza de me fazer concordar com uma coisa que o Max falou. A corrida... Não, Rodrigo, você tá entendendo? Eu vou fechar a janela. Daqui a pouco... Eu vou fechar a janela. Aqui é meu exposto aqui. Eu vou fechar a janela. E vou te falar mais. Cara, daqui a pouco a vizinha aqui de baixo, que é a irmã da Janai, vai chegar assim: Janai, o Eric tá surtando. Ela vai chegar... Porra, não tem como! Não tem como não surtar. A Fórmula 1 conseguiu com esta merda de essa porcaria. Eu vou abrir a janela, foda-se. Esquentou. Acho que quem quiser... Queridos ouvintes, se chegar a polícia aí, vocês já sabem o que é. Cara, eles conseguiram a proeza de me fazer concordar com o Max Verstappen. Vocês estão entendendo o nível que chegou essa bosta? Vocês estão entendendo o nível que chegou? Ô, Eric, muitos pilotos já estavam falando isso, que esperavam tudo dessa corrida, menos corrida. Porque assim, mano, quando você põe um evento, quando você coloca um evento como... o evento vai ser isso, aquilo, blá, 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 inclusive corrida, é porque algo não tá dando certo. Já começa por aí. A coisa já começa por aí. Aí, você tem um circuito feito às pressas, um traçado que tem tudo pra ser o pior da história da Fórmula 1. E outra coisa, Rodrigo,
aquela volta ali em volta da esfera, não tinha chicane. Eles meteram de última hora. O projeto original não tinha aquela chicane. Meteram pra poder... Não, porque chicanes. Não, porque... Não. Os caras têm tesão em chicane. Eric, a alegação oficiosa era que aquele globo horroroso, se a curva fosse original, ia atrapalhar a visão deles. Tanto que a Fórmula 1 proibiu 3 cores de luzes. Sim, amarela, azul e vermelha. Eu fiquei sabendo dessa. Por causa das luzes, são as luzes oficiais no circuito, que poderia confundir. Então, com a chicane, isso é oficioso, não tem nada de oficial nisso. É a boataria. Mas soa ridículo fazer essa alteração num circuito que não tinha sido homologado por culpa da organização. Aí vem a cereja no... A cereja não. Não é cereja, é chuchu pintado. Porque já denunciaram que essas cerejas que vendem por aí é chuchu pintado, que não tem gosto de cereja. Cereja é tirado do pé. O chuchu por cima do pão de ló, não. O pão de ló é gostoso pra caramba. Mas do bolo de barro. É Toto Wolff minimizando o problema. Eu não sei por que o pessoal... Essa não é a maior crise da Fórmula... Palavras do Toto Wolff, tá? Não é a maior crise da Fórmula 1. As pessoas estão maximizando um problema inútil. Porque quinta-feira à noite europeu nenhum assiste. Mas tinha gente no circuito, seu filho da puta. Tá? Pessoas que pagaram quase 3 mil reais pra ver um treino de quinta. O mínimo que elas queriam era ver carro na pista. Agora eu duvido que esse infeliz, como diz o Eric, esse sacripanta, falaria desse jeito se tivesse o bueiro soltando em Interlagos, se fosse no México, se fosse na China. Eu duvido que ele falaria desse jeito. Até agora estamos esperando palavra do Alonso, porque quando foi aqui que deu problema numa das curvas, que o asfalto soltou um pouco, realmente estava muito ruim, ele detonou Interlagos. Por que ele não se manifestou até agora? Simplesmente ridículo. Ridículo. Eu não tenho nem o que falar mais, Rodrigo. E a revolta é do próprio morador. Arrisca-se, com esses vexames todos, a corrida ficar às moscas. Arrisca-se. Se vai ou não vai é outra história. Mas está encaminhando para problemas maiores que Indianápolis 2005. O Carlos Sainz foi punido por uma tampa de bueiro. O carro, a tampa de bueiro quebrou câmbio e motor. O Esteban Ocon teve que trocar o chassi. E eles vão ser punidos. Ou seja, a federação larga a mão do... Tanto a federação, a FIA da puta, quanto quanto a Liberty. Eu ia mencionar isso. Os caras simplesmente, porra, não foi uma falha da equipe, foi uma falha da organização do evento. Foi uma falha da pista. Exatamente. Eles deveriam abrir uma exceção. Olha, a Ferrari vai ter que arrumar seu carro sem ser punida. Também estamos abrindo uma exceção para as equipes de um dia para o outro arrumarem o parque fechado conta a partir de sexta-feira. Pronto. Mas não. É a mesma imbecilidade. Eu vou falar um nome aqui, quero que se dane. Do Capitão Guimarães. Quem tá assistindo sabe do que eu tô falando também. Tem 3 pessoas que sabem do que eu tô falando. Quando o carro da Viradouro, naquele ano de 92, começou a pegar fogo, e ele foi irredutível no regulamento. Vai perder ponto e tá acabado. É o regulamento. Engraçado que para cumprir o regulamento, quando tem que cumprir, a FIA meio que larga de mão. Um desses exemplos é a própria homologação da pista. Não foi homologado, a promotora lá de Las Vegas não deixou. Então não vai ter corrida. Mas aí pode desobedecer o regulamento, né, bando de filha da puta, bando de arrombado. Aí pode.
É que infelizmente não vai. O mundo vive uma nutelização que infelizmente vai ficar todo mundo lá na arquibancada. Mas deveriam deixar do circuito as moscas. Rodrigo, e sabe que eu fico mais pau da... Aí eu falo aquela parada que eu falo. Se isso tivesse acontecido no Brasil, já estaria todo mundo sendo preso, condenado, executado, fuzilado em praça pública. No México teve uma briga de torcedor. O que teve de europeu babaca querendo o fim da Fórmula 1 no México por causa de uma briga de arquibancada. Até eu debati com um italiano. Falei, cara, esses são exemplos pra alguém. Falei, a única vez que torcedores tinham que ficar separados na arquibancada foi por causa de italianos. Fãs do Rossi versus fãs do Biaggi. E você quer falar alguma coisa? Falei, tem moral pra falar alguma coisa? Um país que tá sumindo do mapa. Mano, nem Senna e Piquet teve isso. Enfim, olha, é isso que eu fico pau da vida. A gente, pra falar de Fórmula 1, tá falando de... Deixa eu ver as mensagens. Eric Max formando a Falave. Frente ampla de Las Vegas. O nível que chegou essa bosta. Não, cara, não. Mas tinha gente no circuito, seu filho da puta. Cara... Matheus, espanhol, né? Cara, espanhol é 880. Ou eles são muito gente boas, ou eles são pior que lixo. Ah, mano, eu não tenho... Culpem as vítimas. Normal, mas como eles fazem sempre. Ridículo, vale cara, o escrito. não. Dá até medo, Cara, Matheus. Ô, Rodrigo, pra fechar o ranço, eu não sei se você já foi apresentado a um teste de lógica que era assim, eram 3 pessoas, que uma morria na fila, uma morria de infarto e uma morria de desgosto. E aí você tinha que identificar quem morria de desgosto. Quem morria do quê? Que era João, Jó e José. Era um lance dele, eu não lembro agora como é que era. E aí te dava os negócios, você tinha que indicar quem morreu na fila, que fulano morreu na fila, que fulano morreu na desgosto. Cara, spoiler. Não sei quem morreu na fila e não sei quem morreu de coração. Mas com certeza seu Raul teria morrido de desgosto se ele tivesse vivo pra ver esta merda. Seu Raul, pra quem não sabe, seria o sogro da Janai. Só que ele não se tornou sogro da Janai porque ele morreu antes. E como ele costumava dizer, está queimando no inferno comendo cobre de curioso. Mas assim... porque é isso. É isso. Meu pai teria morrido, ele teria literalmente morrido de desgosto se ele estivesse vivo, continuando vendo a Fórmula 1, vendo essa bosta que ela se tornou. Muita não luz, preciso muito detalhar. Glitter, muito glamour. Não preciso detalhar que o falador vulgo SM desandou no primeiro treino livre a falar que o circuito era maravilhoso, impecável, genial, encheu pra falar. Queridos ouvintes, toda live, Carlos eu sempre falo pro Eric... Carlos Fonseca, só um minutinho. Se tiver, essa é a hora de você printar e botar no story, tá? Aqui, ó. Muito obrigado. Printa agora. Então printa. Obrigado. Espero que tenha ido. Só para um negócio. Toda essa parafernália, que é uma parafernália, eu quero ver a hora que começar, Eric, a começar uma debandada na Fórmula 1 de gente não aguentando mais. É que infelizmente foi o que eu falei. Eles vão pra corrida. Uma boa resposta seria as arquibancadas ficarem vazias depois dessa presepada. O problema é que os caras investiram, né? Então os caras investiram uma nota pra poder comprar um ingresso. Os caras tiveram que vender o próprio rim pra isso. Então eles têm que, infelizmente, eles vão ter que cobrir o prejuízo que eles tiveram, né?
Agora, é babaca. Rodrigo, é babaca demais. Cara, mas só o melhor, o Max Verstappen ter descido a linha, pra mim, Mano, foi isso. Não é questão nem converter o hater, mas, porra, o fato de eu ter que concordar com o Max. A Fórmula 1 chegou no fundo do poço. Eles fizeram uma babaquice tremenda que me fez ter que concordar com o Max Verstappen. Pessoal... Que é uma pessoa cuja existência me incomoda profundamente. Procurem. O mundo seria muito melhor se Max Verstappen não existisse. Esse é o meu pensamento. E ainda assim eu me vi obrigado a concordar com esta pessoa. Porque não tem como. Não tem como. E tem outra. Pessoal, procurem. Tem 3 pessoas que escreveram relatos geniais sobre esse vexame. Porque é um vexame. Ai, bueiros podem soltar. Não, não é pra soltar. É. Entendeu? Não é pra soltar. Em Mônaco não solta. Uma vez soltou. Uma vez soltou. Fizeram uma reforma, nunca mais soltou. Cara, na boa, a única vez em toda essa minha vivência de forma de esporte motor que eu vi um bueiro soltando, eu tinha visto, nem foi em circuito de rua. Não foi nem em circuito de rua. Foi na China, no circuito de Shanghai, que tinha aquelas calhazinhas que ficam lá da zebra, que o Montoya passou por cima de uma, ela deu uma levantada e arrebentou o carro dele. No circuito fechado. Sim. Também foi um vexame. Assim, foi a única vez em 40 anos acompanhando essa brincadeira na verdade, um pouquinho mesmo, mas enfim, em 40 anos acompanhando essa brincadeira, que eu vi um bueiro soltando no meio de uma corrida. Em 2010 eu lembro de Mônaco soltando. Eu lembro até que parou a corrida no meio, bandeira amarela pra tapar o bueiro. O Lucas de Graça quase perdeu o carro ali, né? No bueiro. Eu lembro até hoje, 2010. No finzinho da subida da Austânia, indo pra Massenet. Aham. Enfim, pessoas, é isso, né? Vai ter treino esse fim de semana, mas nem aí. Cara, caguei. Tô igual a Luca. Com certeza essa corrida só vou ver às 11 da manhã no compacto do Band Esportes. Eu nem vou me dar o trabalho, Rodrigo. Eu só vou ver. Nem vou me dar o trabalho. Sinceramente, eu não vou nem. Cara, isso se eu não assistir só os 8 minutos de compacto no site, no canal do YouTube da Fórmula 1, que passa os melhores momentos. Que melhores momentos? Não vai nem ter. O vídeo vai ter porque melhores momentos. A largada chegando. Não sei, né, Eric? De repente foi uma corrida com um monte de batida e a prova se torna engraçada por causa disso. Rodrigo, mas assim, sério. Vamos aguardar. É o que nos resta, Eric. Aguardar. Eu nem... Vamos pra próxima, vai, Eric. Chama aí. Vamos pra próxima. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver a pauta aqui. Tá. Pelo menos agora tá. Cara, pera aí. Não, vou deixar essa última pro final mesmo. Mais um penúltimo auto pra nossa conta. Não, pera. Para. Eu me lembrei onde vai ser e acabei me lembrando de mais um lance de Fórmula 1. Eu não quero lembrar disso. Eu não quero mais lembrar disso. Rodrigo, eu tô passando mal. Eu estou passando mal, Rodrigo. Desincorpora o personagem, Eric. Chama aí, vai. Vai, solta essa vida, pelo amor de Deus. MotoGP. Rodrigo. Não vai acontecer. Eu também acho, mas ele tem. Sim, ele tem um match point, mas não vai acontecer. Nossa obrigação é falar que ele tem um match point. Mas para ele ser campeão, ele teria que vencer a sprint, ele teria que ganhar a corrida principal e o Martin não completar a corrida principal, só a principal.
Uhum. Ele teria que ganhar e o Martin ia chegar em... A gente fez a conta, 14º. Aí ele iria pra Valência com mais de 37 pontos e já seria o campeão. É difícil. Mas Jorge Martin é capaz de tudo, Eric. O Bagnaia também é capaz de tudo. Eles já mostraram ao longo de suas vidas em cima das duas rodas. Uhum. A expectativa é de uma prova extremamente equilibrada. E os dois andaram muito no início, tá? Uhum. Já tiraram foto com a taça, inclusive. Maravilhoso. Olha só, peraí, pessoas, calma, deixa eu contar uma historinha pra vocês. O pessoal do Fortaleza agora, mostra assim, cuidado com a mãozinha na taça, tá? Fortaleza foi querer fazer essa graça, o jogador do Fortaleza meteu a mão na taça lá, e aí acabou que se ferrou. Então, ó, seu Jorge Martin e senhor Francesco Bagnaia, não coloquem a mão na taça, tá? Dá azar. Tá? Espera pra colocar a mão na taça na hora que os caras te der a tua plaquinha com teu nome ali, se for o caso. Exatamente. Pra você encaixar no troféu, tá? Exatamente. Antes disso, nem rela a mão na porra da taça. Que dá um azar do cão. Primeiro treino livre, Jorge Martin foi o mais rápido, com Ian Zarco em segundo, Francesco Bagnaia em terceiro, Raul Fernandes e Franco Morbidelli completando os 5 primeiros. Aí no PR, Eric... Provavelmente são os 10, acho que passam de fase, né? Deixa eu ver. Raul Fernandes... Não pode ser isso aqui. Esse foi o resultado do PR, mas eu creio que não foi isso. PR teve Raul Fernandes, Fábio Di Gianantonio, Maverick Vinhales, Brad Binder, Alex Espargaró, Luca Marini, Jorge Martin, Francesco Bagnaia, Augusto Fernandes e Marc Marques. Se for, vai ser uma bagunça general. Pera aí. Deixa eu ver. Results and standings. Eu quero ver uma coisa. Aqui tem o Q2? Tem o Q2, mas não tem... Oi? Não, aqui no site do MotoGP não aparece, eu quero... Deixa eu ver se eu acho no Grande Prêmio. Na Moto 2, o Fermin Aldeguer tá andando bem pra caramba, liderou os 2 primeiros treinos livres. Não aparece. Eu não aguento ver essa notícia. Chefe da Mercedes se irrita e passa pano. Ai, morder fronha antes que eu me esqueça, caralho. Qatar vê novo asfalto e pneus bagunçarem ordem. Tava óbvio que isso ia acontecer. Olha, se é o PR que define a ordem, então é isso mesmo. Fernandes de Antônio, Vinhares, Binder, achei ali o Alex. link. Vamos ver, vamos 10. É isso mesmo. Alex Espargaró, Marini Martin. Nossa! Raul Fernandes liderando os treinos e andando muito. Não, o legal é isso, tá uma bagunça. Arrumaram a zebra pelo menos, tá, Eric? Bota no... Oi? Tiraram as espadas. Cara, sensacional. Que vai ser legal essa prova. Vai ser uma bagunça geral. Ué, eu não achei... tá, o Martin tá em sétimo. Tá. A tampa do bueiro pode chegar em primeiro, é o que mais tem chance de derrotar o Max. Olha, acho que não, hein. Enfim. Vamos descobrir nesse fim de semana. Eu não faço questão nenhuma. Pessoas, respondam lá no... A gente colocou lá no YouTube, na aba de comunidade, tem uma pergunta a respeito de MotoGP, se vocês acham que esse fim de semana no Qatar, o que ele vai definir da vida, o que vocês acreditam, respondam lá. Podem responder aqui também, podem deixar os comentários se você viu essa live depois. Se você está ouvindo ela nas plataformas digitais e quer deixar sua opinião, entra lá no canal do YouTube, para você que está ouvindo apenas,
deixa o seu comentário. Não, eu acho que o Banaya fecha, eu acho que o Martin vira, eu acho que os dois vão cair na primeira curva. É que não dá mais pro Bezeq ser campeão. Então, a disputa ficou só entre o Martin e o Banaya. Uhum. Vai ser legal, viu? Vai ser muito bom esse fim de semana. Bom, deixa eu ver a Moto 3. Quem que tá andando mais rápido por enquanto? O P2, o primeiro foi o Raul Maziar. E o Denison Ju foi o melhor. O Maziar tá sobrando por enquanto. Tudo! O Maziar para abrir mais distância, mas ela também só deve ser definida em Valência. Próximo, Eric. E última, né? E última de hoje. Dale. Endurance. Molecada. Essa é rápida também, né? Não, pois é. Como vocês já sabem, né? A gente já estamos em 17 de novembro, quer dizer, não sei quantos programas ainda temos até o final do ano, mas a gente já tem aqui preparada a nossa listinha para o nosso programa de abertura da temporada 24. Não. Não? Eric, desde o ano passado a gente volta na Fórmula E. Não é mais em Daytona. Aposto. Estraguei a piada. Mas a gente pode continuar. A gente não sabe o que vai fazer no Natal, mas a lista já está definida. Ah, é? Não, o ponto é esse. Já são 60 carros confirmados para as 24 horas de Daytona, né? De 2024, né? Deixa eu abrir aqui os links, né? Porque vai ter a GTP, a P2, a GTD Pro e a GT Daytona. Não tem mais LMP3 na... Né? Brazucas por enquanto confirmados. Por enquanto. Tem a Felipe Nasser na Porsche, né? Como esperado. Só que a Porsche não vai trazer os carros. Isso aonde? Na GTP, que é a principal. Uhum. E não vai ter, por enquanto, nenhuma das equipes novatas, tipo, nem Ferrari, nem nenhuma. Só a BMW, né, que já participou esse ano e que faz a sua estreia no WEC ano que vem. Os carros da Porsche, que são 4. Os 2 da Acura, que vão estar com a Wayne Taylor. Então não tem mais a Meyer Shank. Vão ser os 2 carros da Acura. E os 2 da Cadillac, que é o carro 01 e o carro 31. Então nós já temos confirmado de Brazuca o Felipe Nasser no carro 7 da Porsche. Nós temos Augusto Farfus no carro 24 da BMW. Pipo Derani no carro 31 da Cadillac. Isso por enquanto, ainda tem muita vaga para ser preenchida. E cabe mencionar também alguns nomes que vão participar uns nomes que vão participar. Eu vou só soltar os nomes, soltos. Não vou indicar onde vão estar, com alguns nomes conhecidos que eu tô vendo aqui. Sebastian Bourdais, lista da felicidade. Sebastian Bourdais, Enger Van der Zandt, Scott Dixon. Tô vendo aqui um tal de Nick Tandy aqui também que vai participar. Lorenz Vantor vai também. O Joseph Newgarden também tá nessa brincadeira. Marcus Ericsson. Sim. Brandon Hartley, cara, mais um. Marcus Ericsson, você sabe por que o Marcus Ericsson vai? Hã? Você sabe por que o Ericsson foi confirmado, né? Porque a Wayne Taylor agora tem parceria com a Andretti. Os Vantor. Deixa eu ver aqui. Jack Aitken vai também. Tom Blomqvist vai também. Porra, o Colton Herta e o Jenson Button. Olha isso. E o Jean Marebrun ainda existe, olha isso. E o Yanni também. Que isso, velho. Sim. Galera, o negócio tá bom. Tá bom demais. Na LMP2 a gente vai ter as estreias da Riley. A Riley que era da LMP3 e vai correr na 2. Nós vamos ter a United Autosports, que corria na LMP2 no WEC, mas como o WEC não vai ter mais LMP2, então eles vão para
pro WeatherTech. Nós vamos ter a AF Corse, que corria lá na LMP2 também, que vai fazer sua estreia no WeatherTech em tempo integral. E vai competir na Europa Le Mans Series também. E nós vamos ter a Inter Europol, a equipe polonesa. Vai correr em tempo integral também no campeonato, no WeatherTech. E a Riley já tem o Felipe Fraga confirmado. Tanto o Felipe Fraga confirmado, quanto no carro 88 da AF Corse, já tem a Lilu Vadu, que vai correr essa prova. Paul de Resta também está confirmado, vai correr na United Autosports. Mais um da listinha. Mais um da listinha. Ó, o Hunter Macquarie que tava na Indy Lights agora, quer dizer, na Indy Next agora. Não, ele vai continuar na Indy Next e vai fazer essa participação. Provavelmente ele seja só o terceiro e quarto nome, né? Cara, tá muito boa essa lista, viu? Tá boa. Vamos pra GTD Pro. GTD Pro. GTD Pro, também com bastante carro, muito bom. Nós teremos, vamos ver, de principais, a Corvette vai correr, claro. E a Corvette, assim, é a equipe a equipe profissional, a única, vamos dizer assim, Pro que tem. O resto são todas as equipes independentes com carros Pro, pilotos Pro. Então a gente vai ter a Paul Miller, né, que já tem a velha dupla Brian Sellers e Madison Snow, junto com o Nilverhagen e Sheldon van der Linde. A gente vai ter a turma da Corvette. Nós vamos ter Alexander Rossi e James Hinchcliffe, junto com Oliver Jarvis na PFAF, que vai correr de McLaren. Olha, Eric, nós vamos ter BMW, Corvette, McLaren, Lexus, Aston Martin, Ferrari, a volta do Mustang. Tem um Lamborghini também. Sim, eu falei do Lamborghini, que é da Iron Lynx. Mercedes e Porsche, claro. Que inclusive um dos carros da Porsche vai ser da equipe Riley, que era uma equipe. Rodrigo, Daniel Serra no carro 62 da Risi Competizione, mais que com o carro da Ferrari, mais confirmado. Junto com David Rigon e Alessandro Pierguidi. O Pierguidi era para estar no GTP com o Hypercar da Ferrari. Que eu não sei por que cargas d'água a Ferrari não vai para Daytona. Nem a Ferrari, nem a Peugeot, nem a Lamborghini com o principal. Que mais? Corre a Toyota. Por que a Toyota não corre Daytona? Ai, viu? Estão com medo de tomar um pau dos outros? Então tá bom, né? E claro, o grid mais recheado é da GTD. Daytona não tem Hypercar. Isso dana-se também, porra. Tem, claro que tem Hypercar. São os carros que correm na GTP. O regulamento é o mesmo. Ah, o GTP é o Hypercar? Sim. É desde o ano passado que tem o regulamento igual pra poder competir. Não corre porque não quer. Não dá pra defender, né, Rodrigo? Não, pô. A Ferrari foi pra lá e ganhou em Le Mans. Que eu não sei porque a Cadillac pôs os dois carros dela pra correr em Le Mans. Tinha que ter os dois correndo em Daytona também. GTD, vai. Bom, GTD. Bom, tem muito carro. Assim que é bom. GTD é a melhor categoria que tem. Vários nomes aqui e muito piloto bronze bom. São 26 carros no GTD. Olha, 26 carros. 26, multiplica 26 vezes 4. 52, 104 pilotos. Só na GTD. Tá bom ou não tá? Eu tô tentando achar uns nomes bacanas aqui, né? Tirando, claro, as meninas. Além, claro, das meninas as meninas da Iron Dummies, né? Que da Iron Dummies, que ainda vai confirmar mais um nome ainda. Por enquanto tá com o Michele Guedes, Sarabov e Rael Frey. Ainda tem mais um pra confirmar. Tem mais um pra confirmar. E tem a Gradiente. A Catherine Legge Shinamon na Gradiente. Sim, que já é a equipe que elas correm sempre. Mas tem bastante nome. Por exemplo, na Vasser Sullivan tem a dupla titular,
que é o Frank Montecalvo e o Aaron Telitz, são 2 bons pilotos. A gente tem o Nico Varrone no carro 17, junto com o Charlie Eastwood, o irlandês. Peraí, pausa. Vasser Sullivan, por acaso o Sullivan que tá gerenciando essa equipe é o Danny? Boa pergunta, vamos procurar? Vamos procurar. Eu sei que é o Jimmy Vasser. O Vasser é o Jimmy Vasser. Não. Não é. Não é ele, né? James Sullivan. O Sullivan é James Sullivan, que não tem... Não faço a menor ideia de quem é esse lazarento. Ele corria ele corria em motocross. É. Enfim. Vamos ver outros nomes bem conhecidos. Carro 023, Alessio Rovera, um nome bem conhecido. No carro 27 da Heart of Racing, o Zach Robinson é nome forte dentro da categoria. Romain De Angelis é nome forte, foi até campeão. Marcus Sorensen, esse dinamarquês, anda muito. Aí carro 32, Michael Grenier é um bom nome. Carro 43, Gabi Chaves ainda existe. Carro 44, Andy Lally, ótimo nome. No carro 45 da Wayne Taylor, inclusive tem o Caio Marcelli, que anda bem. Carro 47 da Cetilar, olha quem vai correr, Eric, Ed Sheever. Ainda existe Ed Sheever? Existe. Caraca. Mas outra coisa, tô vendo, a quem interessar possa, tem um Andretti aqui também. Não sei qual parentesco ele tem. Eu já pesquisei, o Jared Andretti vai correr no Andretti Motorsport junto com o Gabi Chaves. Ele é filho do John Andretti e neto do Aldo. Deixa eu ver outro nome. Carro 60 da Iron Lynx, Matteo Cressoni, bom nome também. Carro 70 tem alguns nomes conhecidos, como Frederic Schandorf e Tom Gamble. Dentro da categoria é muito bom. Carro 78 da Ford, da Forte Racing, tem o Misha Goldberg, que é muito bom dentro do universo INSA. Cara, tem uns nomes muito bacana aqui, viu? Tem tudo para ser uma grande prova e muitos nomes para serem confirmados, claro. Sim. Expectativa até de ter uns brazuca nessa lista. Os carros já fecharam. Os carros estão fechados, apenas caso tenha alguma desistência, mas tá tudo fechado. Mano, vai ser sensacional. Quer dizer, sempre é, né? É isso que eu ia falar agora. 24 horas de Daytona. 24 horas de Daytona é sempre. É 24 horas de Daytona. Não tem muito o que falar. Pra ajudar o Eric, tem pelo menos mais 10 programas até o fim do ano. Não, nossa última live é na decisão da Stock Car, tá? A segunda posterior à decisão da Stock, a gente entra de férias. Uhum. Então não chega a ter 10, não. Para alegria de Jana Rimura. Eric, não deu tempo de te passar, então eu vou falar a agenda daqui mesmo. Vai começar a partir de amanhã, né? O que tinha que ter hoje já teve. Então amanhã, vamos das categorias principais. Claro, na F1, Fórmula 1 tem o treino livre 3, a partir da 1h30 da manhã. A partir da 1h50 da manhã, pra quem ficar acordado, pessoal, corrida melhor. Sabe o que, Eric? Decisão da TCR World Tour em Macau. Sim. Então a primeira corrida já é nessa madrugada com a 1h50. 3h05 da manhã vem a GT, o Gran Turismo em Macau. E 4h50 da manhã vem a corrida de classificação para o GP de Fórmula 3. Eu já vou falar os brazucas que vão estar nesse fim de semana. Tem brazuca na Fórmula 3, tá? 5 da manhã, classificação da Fórmula 1. 9h40, classificação da MotoGP. Aí 10h10 da manhã tem o Brasileiro de Kart, vale muito a pena. Assistam pelo YouTube da CBA BR Kart. E o Matar tá cobrindo, né? Ele tá lá junto com o pessoal. Uhum. Ele participa das competições, ele tem um contrato com eles. 11h50 classificação da Moto 3. Meio-dia e 45 classificação da Moto 2. 2 da tarde a sprint da MotoGP. 2h40
a prova da Porsche Cup Brasil, que vai definir o campeão do Endurance e o campeão geral. Lembrando que a Antonella Bassani ganhou já na categoria Challenge, ela foi a campeã da Sprint. 2h40, então. 8h35 não, 11h35. A segunda corrida do TCR World Tour, que define o campeão da temporada regular, que vai ser declarado o campeão do TCR World Tour. E teremos o vencedor do TCR Finais, que é no ano que vem em Portimão. Domingo, 1h05 da manhã, mais uma GT Macau. 3 da manhã, a corrida da Fórmula 1 em Las Vegas, com a reprise às 11 da manhã no Band Esportes, acho mais interessante isso. Nem perca tempo. 4h30 da manhã, o GP de Macau de Fórmula 3, tradicionalíssimo. Sim. O Fórmula 3 de verdade, com o charutinho do lado. Não sei. Sério, não sei. Acho que não. Não tem mais? Porra. 9h45 e 10h15 é final do WSK de kart. Eu tenho corrida pra caramba, aliás. 11 da manhã, Moto 3. Meio-dia e 15, Moto 2. E 2 da tarde, MotoGP. Brazucas. No WSK vai ter na categoria OK Matheus Morgato e Miguel Costa, Gabriel Gomes na KZ2 e Murilo da Rocha na OK Júnior. Moto 3 tem o Diogo Moreira. E no GP de Macau teremos na categoria GT o Augusto Fafos e o Daniel Serra, Eric. O Daniel Serra tem que correr a estoque, caramba. Será que ele não vai correr a estoque? Ela tá aí uma boa pergunta. Vamos procurar Daniel Serra. Queridos ouvintes, essa vai ser genial. Vou dar uma procurada aqui. Boa. Vamos entrar no principal. Lá no Instagram dele. Vamos ver onde ele tá. Se ele tá em Macau ou se ele tá em... Ele está em Macau. Ou seja, ele não corre. Ou seja, ele não vai ser o campeão da Stock Car esse ano. Parabéns. Não. Você quer uma coisa boa? Tá certo. Ele não precisa provar nada a ninguém na Stock Car. E tem mais é que correr fora. Já é um piloto que eu botaria num carro de qualquer Hypercar para fazer carreira lá fora. Uma pena que o Felipe Fraga não continuou com a sua carreira internacional. Mas ele vai correr lá. Então fica a dúvida quem que vai correr no lugar dele aqui. Não peguei. Bom, mas a gente descobre nesse fim de semana. Bom, vamos lá, né? Então fechamos, né, Rodrigo? Fechamos. Então olha só, antes, assim, para encerrar esse programa, eu vou acabar trazendo aqui uma coisa que eu sempre falei na época do Boteco, era sobre a questão de na época que a gente fazia o mês de Boteco, a gente fazia sobre pai no futebol, sem briga no estádio e tal, não sei o quê. Eu vou acabar falando um negócio que depois do que eu acabei vendo agora por essa semana, um negócio que não tem nada a ver com esporte motor, mas tem a ver com pessoas. Assim, uma coisinha que eu queria falar pra vocês é que, assim, eu acredito no que eu acredito, o Rodrigo acredita no que ele acredita. E se a gente tiver nossas discordâncias, ok. Sabe, eu sou flamenguista, Janaia é tricolor e a gente não se odeia por isso. Eu não tenho religião nenhuma. Rodrigo gosta de bater um tambor de vez em quando. E eu não odeio ele por isso. Cara, as suas crenças, as minhas... É isso que eu ia falar agora com vocês. As minhas crenças, elas são minhas crenças. As suas crenças, elas são suas crenças. Se você... Então, assim, se você
Se você quer achar que as suas crenças são melhores que as minhas só porque você acha, você é um babaca. Você é um babaca. Se você quer empurrar a sua crença goela abaixo de outra pessoa só porque a sua crença tem Deus, cara, você não é uma pessoa boa. Se você precisa já começa. Boa, a ignorância já começa porque Deus existe na religião de todo mundo. Inclusive daqueles que não têm uma religião. Exatamente. Mas tem alguma crença em algo. Sim. Então, assim, ninguém tem o direito de chegar e hostilizar quem quer que seja só porque o cara segue uma religião que segundo as crenças bitoladas das pessoas em questão, são adoradores do demônio. Ofensas e intolerância religiosa praticada por pessoas que se dizem, na sua grande maioria, cidadãos de bem e a favor da vida. E principalmente cristãos. Cristãos. Desse tipo de cristão eu quero distância. Só uma coisinha. Jesus Cristo não era cristão. Maomé não era muçulmano. Buda não era budista. Esses três que passaram por aqui, eles vieram pregar uma mensagem de amor ao próximo. E isso é um preceito básico da nossa existência. Amor ao próximo e empatia. E quando um autista fala de empatia, vocês calem a boca e ouçam. Porque dizem que autista não tem empatia. Então, quando o autista está falando de empatia, vocês param o que está fazendo e escutem. Você não é obrigado a concordar com a crença do seu amigo. Você é obrigado a respeitar a crença dele. Você não tem o direito de você segregar por causa disso. Você não tem o direito de você querer diminuir por causa do que ele acredita. Todos temos nossas crenças, todos. Somos 8 bilhões de pessoas. Somos 8 bilhões de esqueletos pilotando. Somos 8 bilhões de fantasmas pilotando esqueletos cobertos de carne numa bolota de ferro e níquel, vagando por um universo. Cada um com os seus macaquinhos no sótão. Então, essa é a mensagem que eu deixo no final desse programa. Meio que fugiu do assunto, mas eu precisava falar isso. Não deixe a sua crença cegar a sua visão da realidade. E não deixe a sua crença, e não permita que a sua crença prive o seu próximo do direito básico que ele tem de meramente existir. Se você prega que pessoas que não pensam igual você, que não agem como você, não têm o direito de existir, que não tem o direito de existir é você que pensa uma merda dessa. Hoje foi pesado o programa, Rodrigo, mas eu precisava falar isso, porque eu precisava falar isso. Porque a intolerância tá chegando em todos os níveis. Mas chegou e o engraçado é isso, a maior parte da intolerância é praticada por pessoas que defendem a liberdade e os bons costumes. Rodrigo, é porque o auge disso chegou no momento que eu vi pessoas de dentro da minha casa, de dentro da minha família, externar um tipo de pensamento que prega que pessoas como eu não deveriam existir. Eu não aceito isso. Eu não aceito que existam pessoas de dentro da minha família que externem esse tipo de pensamento que prega que pessoas como eu não deveriam existir. Então, enfim, eu acho que quem não deveria existir são pessoas intolerantes, pessoas que... mas eu tenho que... Não. Nós somos 8 bilhões de pessoas, cada um pensando diferente. E digo mais, o número de combinações genéticas que o nosso DNA permite é muito, muito, muito superior ao número de humanos que já viveram nesse planeta. Não é acho que estão vivos agora, não. O número de pessoas que já viveram nesse planeta.
O nosso DNA permite muito mais do que isso. Ou seja, ainda Só tem isso. gente diferente pra vir pra cá. Quer dizer, é isso. Rodrigo, some daqui, dá teu tchau. E é isso, molecada. Tentar falar. E Carlos, esses 10% da minha. Essa minha lucidez ela tem um preço, eu não sei se você aguenta. E você não sei se você tancaria pagar. Sério. Seja você mesmo, Carlos. A minha lucidez, eu acho que você não vai querer trocar por nada, não. Experiência própria, 40 anos disso. Segunda-feira a gente volta neste mesmo horário, neste mesmo canal, pra falar do que rolou nesse final de semana, menos da Fórmula 1. Eu não quero falar dessa merda mais. Eu, por mim, eu não falo dessa merda nunca pelo resto da minha vida. Pelo menos desse ano. Mas, enfim, acabou o programa, tá aí os nossos links, acompanha essa bagaça e chega por hoje. Deixa eu dormir, tchau. Eu vou pirar aqui, eu vou pirar.